Como propiciar o conhecimento de si mesmo? Em 2022, iniciamos um projeto de trabalho com os nossos alunos, o Dinosaurs Project, que surgiu depois de listarmos alguns temas de interesse da turma e realizarmos uma votação entre eles. Desde o início, os alunos foram parte integrante e ativa, envolvendo-se no planejamento, sugerindo atividades e ideias. 2 alunas fizeram a mesma pergunta para pesquisar em casa. Por que os dinossauros foram extintos? E no dia da apresentação, explicaram, uma complementando a outra, que um meteoro gigante atingiu a Terra, tampou a luz do Sol e fez uma poeira danada. Continuaram a explicação, dizendo que as plantas pararam de crescer, morreram e que os herbívoros ficaram sem alimento. Com isso, os carnívoros acabaram morrendo também, pois seu alimento também desapareceu. Naquele momento, sentimos que poderíamos estimular os alunos a pensar. Perguntamos: por que os dinossauros morreram? E ouvimos a resposta: porque o alimento acabou. Perguntamos novamente: e o que fez o alimento acabar? Um aluno respondeu: não tinha mais sol, as plantas morreram. E em seguida perguntei novamente: então não existe vida sem sol? Alguns ficaram pensativos e outros responderam que não existia. Nesse momento, sentimos que surgiu a oportunidade para que observassem o processo da natureza e que pudessem aprender a respeito. Então perguntamos à turma se poderíamos comprovar que a vida não é possível sem o sol. Naquele instante, um aluno levantou o dedinho e exclamou: eu sei, podemos colocar uma plantinha em uma caixa fechada. Valorizamos muito a sua ideia e perguntamos a ele se também poderíamos acompanhar uma plantinha que ficasse na janela, além daquela que seria colocada na caixa. Os alunos gostaram da proposta e iniciamos a nossa experiência. Enquanto acompanhávamos a experiência, pensei em uma analogia relacionando a importância da luz solar para a vida com a importância de boas atitudes na vida das crianças, iniciando assim a apresentação do conceito de pensamentos que as crianças nesta faixa etária começam a abarcar. Finalizamos a experiência observando que a planta colocada na caixa morreu, enquanto a planta da janela sobreviveu e cresceu. Veio então a comprovação: não existe vida sem a luz solar. Iniciamos o trabalho com o conceito de pensamentos, realizando teatro sobre as atitudes das crianças mais vivenciavam, analisando situações do dia a dia, e inicialmente utilizamos uma analogia comparando as atitudes boas e ruins ao sol e à poeira gerada pelo meteoro. Assim, descobrimos que o pensamento sol eram aqueles que iluminavam a nossa vida, fazendo com que as nossas atitudes fossem as melhores, permitindo-nos crescer internamente e sermos mais felizes em nossas atuações. Os pensamentos poeira eram os que nos impediam de crescer e ser melhor, pois nublavam o nosso entendimento, fazendo com que as nossas atitudes não fossem boas. Na etapa conceitual, primeira preconizada no Plano Logosófico de Educação, realizamos a construção da analogia com os alunos. Utilizamos imagens do sol e nuvens de poeira para entender o efeito de cada um desses elementos na própria vida. Percebemos que a analogia foi compreendida por eles com muita naturalidade. Perceberam o sol como um fator que faz crescer, que dá alegria, que gera energia de brincar, de viver, de ser feliz. E a poeira como um empecilho para enxergar melhor, para entender as coisas e para crescer e ser melhor. Anteriormente, em conjunto com a assessora educacional, havíamos trabalhado a imagem de transformar o limão em limonada nas nossas vidas. Como essa imagem havia sido bem consolidada, os alunos conectaram o sol à limonada, que eram as atitudes agradáveis, e associaram a poeira ao limão, que representava as atitudes azedas, desagradáveis. Para que pudessem entender melhor esse conceito de pensamento, apresentamos outra analogia durante esse trabalho, o da casinha mental. Apresentamos a mente como uma casinha diferente, através de uma música. E essa analogia favoreceu em muito o entendimento desse conceito.
Após algumas conversas, a turma levantou várias hipóteses sobre quem seriam os moradores dessa casinha diferente. E chegaram à conclusão de que a casinha mental é onde moram os pensamentos. Na casinha mental tem pensamento sol. A gente tem que varrer a poeira da nossa vida e fazer pensamento sol. Quando a gente pensa, a gente pode escolher os pensamentos sã. Só devemos ter pensamento sã na casinha mental, para alegrar a nossa vida. A analogia dos pensamentos sol e pensamento poeira passou a fazer parte das nossas conversas diárias. Percebíamos que as crianças começavam os primeiros movimentos de observar as suas condutas e identificar se tal pensamento podia ser classificado como sol ou poeira. A segunda etapa do método começava a surgir, a observação de si mesmo. Nessa etapa é que propiciamos que as crianças olhem para si mesmas, que enxerguem o que são, que percebam as suas atitudes, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas dificuldades, enfim, que conheçam um pouco de si mesmas. Segundo a logosofia, a posse de um conhecimento base é a posse de um poder. O simples fato de saber que se pode dirigir os próprios pensamentos e dominá-los constitui um poder, o que permite ao ser chamar-se dono consciente de tudo o que experimenta, bem como de suas ações e de suas vontades. Começamos a registrar todos os pensamentos que surgiam durante as nossas manhãs. Em algumas delas, nosso quadro ficou cheio de pensamentos sã. Fomos dando nome aos pensamentos sol e sentíamos que o trabalho gerava muitos estímulos na maioria das crianças. Quantas vezes ouvimos delas o relato de uma atitude sol? Professora, tive um pensamento sã agora. Meu colega estava com dificuldade de carregar o saco de bola e eu ajudei ele. Em um outro momento, professora, vi que a coleguinha estava sozinha na mesa. Aí eu fui e sentei do lado dela. É um pensamento sol, não é? Percebemos durante o processo que poderíamos levar esse conceito para os outros ambientes em que as crianças viviam. No Projeto Família, conversamos sobre os pensamentos que colaboravam para que a convivência familiar fosse mais feliz, mais iluminada. A terceira etapa é a experimental e começou com o desafio de praticar alguns pensamentos sol que eram necessários e importantes na nossa turma. Como docentes, recordávamos diariamente os nossos esforços e valorizávamos todas as atitudes sol que surgiam. Vimos muitos esforços no sentido de transformar pensamentos poeira em pensamentos sol. Alguns esforços coletivos e outros individuais, tais como guardar os brinquedos em conjunto, colaborando sempre, brincar com amigos diferentes, ampliando as amizades, fazer as atividades com gosto e alegria, tratar a todos com respeito, entre outras. Para vivenciarmos a quarta etapa do método, difusão do que se aprende, reunimos todo o conhecimento adquirido durante o desenvolvimento do projeto. Documentamos através de desenhos e textos coletivos que originaram o livro Here Comes the Sun. Tivemos a oportunidade de transmitir esses conhecimentos para as famílias dos alunos através da apresentação de teatros e do próprio livro. Fizemos também uma visita ao Colégio Logosófico da Cidade Nova, no qual contamos tudo o que aprendemos. Concluindo esse projeto, percebemos que o trabalho com analogia favorece muito o entendimento dos conceitos na vida das crianças. E comprovamos que cumprir com todas as etapas do Plano Logosófico de Educação é o que propicia a realização do objetivo proposto. Comprovamos uma vez mais que a etapa de observação de si mesmo é fundamental para vivermos o trabalho de forma real e construtiva. Essa etapa do conhecimento de nós mesmos traz a realização do aprendido para a nossa vida, colaborando para a formação de seres mais conscientes, capazes de realizar mudanças por vontade própria, sendo melhores e tendo condição de realizar o bem para si mesmo e para todos os demais, o que faz parte da nossa missão como escola.